Não começaremos de certeza antes das 9h30, mas geralmente é um bocadinho depois, e nós pensamos, inclusive, vamos pedir peço desculpa, vou-me sentar, pensamos também na dificuldade do estacionamento, que é um problema que temos já, eu digo isto geralmente em todas as sessões, temos aqui um grande problema com o estacionamento, e damos sempre uma margem, porque há pessoas que às vezes até telefonam, dizem, ando aqui às voltas, não consigo arranjar estacionamento para o carro, e até já têm desistido de cá vir por essa razão. Mas posto isto, portanto vamos ao que interessa. Nós hoje temos uma sessão aqui com o engenheiro Ricardo Conte. Eu vou dizer algumas palavras para apresentar o nosso conferencista de hoje, que já conheço há alguns anos, como vou explicar. Portanto, o engenheiro Ricardo Conte, portanto, tem 52 anos, acho que não se importa que eu diga a idade. Não parece, e vive, parece-me bastante mais novo, e vive entre a Ericeira e Santa Maria nos Açores. É pai de duas lindas meninas, a Carolina e a Beatriz, de 7 e 10 anos de idade. Em pequeno, trabalhou em tudo o que havia para trabalhar. Desde a agricultura com o avô, quando retornou de Angola na década de 70, à oficina auto do pai e nas férias de verão, nas vindimas e na apanha de fruta na França e na Suíça. Diz ele que foi aqui que iniciou a sua internacionalização. Tentou a Marinha para estudar engenharia, a conselho do pai, mas descobriram que era daltónico, não o aceitando por essa razão. Tentou depois a Força Aérea, mas era também daltónico para a Força Aérea, portanto não o aceitaram. Foi por isso estudar Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, recorrendo às poupanças dos trabalhos de verão. Eu não sei se isto é totalmente verdade. Especializou-se, portanto, ele tirou Engenharia Eletrotécnica no ramo de telecomunicações, especializando-se em radiofrequência e antenas. E iniciou, logo após a licenciatura, portanto, a atividade na área espacial. Foi bolseiro no Centro de Fusão Nuclear no Técnico, onde desenvolveu trabalhos no âmbito da radiofrequência. E agora há aqui um pormenor. Na altura, quando terminou o curso, o Exército parece que não se importou com o seu daltonismo e, portanto, cumpriu o serviço militar no Exército. E há aqui um pormenor, levou um sermão do comandante da unidade, porque num fim de semana mandou pintar as paredes de um edifício de voluto do quartel, o que não impediu, todavia, que o comandante, quando acabou o serviço militar, lhe desse um louvor e o tivesse distinguido pelos serviços prestados. O que eu não sei é que de cor é que o Ricardo Conde mandou pintar a parede. Trabalhou na Alcatel, Portugal, e lecionou em diversas instituições de ensino, em paralelo com as suas atividades aeroespaciais. Foi colaborador das OGMAs durante uns poucos de anos, no Departamento de Engenharia e Programas, onde esteve à frente de uma secção dedicada ao espaço. E foi aí, na OGMA, nós temos a tendência a dizer nas OGMA, porque inicialmente era Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Depois mantiveram a sigla OGMA, mas é OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal. Foi aí, na OGMA, que eu conheci, há pelo menos 21 anos, o Ricardo Conte. Portanto, ele estava à frente dessa secção do espaço
e nós estivemos os dois na divisão de Engenharia e Programas, que era Engenharia Central da OGMA. Eu acrescento que o Brito Coelho foi o meu chefe, não esqueça de dizer isso. Chefe, mas não muito, porque o Ricardo Conde, portanto, geria essa parte do espaço, que ele realmente é que tinha os conhecimentos da área, e eu não passava de um amador, como às vezes acontece com os chefes, não é? Portanto, ele esteve ligado ao POSAT, ao satélite português, fez parte da equipa do professor Carvalho Rodrigues. Eu estou-me a recordar até de um pormenor, eu penso que foi contigo, mas não sei se estou a fazer confusão, quando foi lançado o nosso satélite da Guiana francesa, salvo erro. No último instante terás sido tu que reparaste que não tinham tirado a tampa da objetiva da mãe. Não foste tu, não. Essa não foi. Não foste tu. Portanto, o nosso satélite foi por um risco que não foi lançado para o espaço com a tampa, portanto não ia tirar fotografias nenhumas lá. Ele frequentou, o Ricardo Conde, que frequentou vários cursos de pós-graduação no âmbito das tecnologias aeroespaciais, na Agência Espacial Europeia, na NASA, e especializou-se na área das estações de terra. Participou ainda na startup Portugal Space e é, desde 2007, colaborador de uma empresa, Edisoft, que é detida maioritariamente hoje em dia pelo grupo francês Thales, e é o responsável na Edisoft pelas infraestruturas das estações de terra. Portanto, é neste contexto que ele é o diretor da Estação de Rastreio de Satélites da Ilha de Santa Maria. E daí também viver entre a Ericeira e Santa Maria, portanto, anda sempre de um lado para o outro. Para finalizar, quero apenas dizer que o engenheiro Ricardo Conde tem participado ultimamente tem dado entrevistas e participado em ações de divulgação de tudo o que tem a ver com o espaço, com as ciências espaciais, para a rádio e vários outros sítios, tendo como alvo principal a juventude, digamos, para divulgar junto da juventude, digamos, a área e as possibilidades, as oportunidades que há no setor do espaço. E é tudo. Eu peço desculpa se falei demais. Quis dar, digamos, uma perspectiva não apenas profissional, que é amassadora, mas uma perspectiva mais abrangente, um bocadinho de quem é aqui o engenheiro Ricardo Conde, a quem agradeço bastante ter aceitado o convite aqui da Casa dos Açores, e agradeço a todas as pessoas que aqui estão por virem à Casa dos Açores, e em particular, se me permitem, quero agradecer aqui ao engenheiro Pedro Nunes, da Edisoft, mas a todos. Muito obrigado pela vossa presença, e passo a palavra ao Ricardo Conde. Boa noite, eu não vou falar com o microfone. Não, mas É que eu gosto de fazer a minha apresentação de pé, se não se importam, tenho que pegar nisto, não é? Não é preciso, não é preciso. Não? Se as pessoas lá de trás se queixarem. Não, eu primeiro agradeço e foi um prazer, depois destes 21 anos, voltar a ver o Brito Coelho. Como disse, foi o meu chefe. Tenho as melhores memórias de Brito Coelho, e muitas vezes nós não temos as melhores memórias dos nossos chefes,
acho que na altura, eu tenho algumas coisas também para dizer, não é? Não é só de mim. Eu lembro-me do Citroën 2 cavalos dele que estacionava, ainda confusão ali, estacionava fora do perímetro das Ogma porque tinha vergonha de um clássico, não é? Cada um agora de nós, se calhar, é o imaginário ter um carro destes. Então o Brito Coelho vinha pela Crel, ali a tentar subir, lá vinha ele a 20 à hora, e eu tenho essas memórias. Bom, eu vou tentar. Eu gosto nas minhas apresentações de fazer um improviso e não gosto que isto seja aquela clássica apresentação em que daqui a quarto de hora está tudo a dormir. Eu vou fazer aqui se calhar um enquadramento com uma visão de fora, ou seja, de fora dos Açores para dentro dos Açores. Vamos tentar ver um bocadinho quais são os outros olhos. Eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui tem uma costela, uma ligação muito forte aos Açores. Eu não tenho, nunca tive, tenho agora, e muito forte. Nunca tive, mas fui construindo uma visão, essencialmente uma visão de oportunidade. Que é isto que às vezes nos falta, que quem está lá não consegue ver. E vou-vos trazer isto num contexto. O Brito Coelho, quando pediu se podia dar aqui uma palavrinha, num contexto de muita atualidade, que são as tecnologias espaciais e o enquadramento, portanto, dos Açores nisto. E como vão ver, o comboio, ou o TGV, está a passar pelos Açores, ou vai passar brevemente pelos Açores. Já começou, pelo menos, a ser construída essa linha. Eu digo isto no sentido da forma como é evidente. Eu para isto eu preparei duas pequenas apresentações. Eu liguei muito ao corporate, vou ter que levar com isto porque é aquilo que eu às vezes tenho aqui nas minhas apresentações. Não quero vos falar propriamente da Edisoft e das atividades, mas é inevitável porque a Edisoft atravessa-se, e vocês vão ver no arquipélago, de uma forma muito, neste caso e neste momento, muito estruturada. Mas quero-vos falar da importância da centralidade dos Açores, desmistificando algumas coisas. Vou tentar fazer aqui uma visão. Quando nós estamos a falar destas coisas dos satélites, de lançadores, eu tenho quase certeza absoluta que, ou nos mídia, ou através de informação que vem dos Açores, já ouviram falar de algumas iniciativas que se estão a preparar para os Açores. Ou pelo menos que há, digamos, uma linha condutora de há quase uma década atrás, vem-se construindo alguma coisa em setores estratégicos, como é o setor espacial. E a pergunta que se coloca é: mas os Açores estão pequeninos, que valor acrescentado é que têm neste papel global? E é um pouco isto que eu quero desta visão. Para saírem daqui, se calhar com um orgulho, enfim, muito mais acentuado do que são os Açores, mas também num campo das oportunidades e num campo de uns Açores tecnológicos, muito tecnológicos, que se avizinham. Quando nós falamos no contexto espacial, satélites, antenas, lançadores, em particular nos Açores, nós estamos a falar da geografia, da localização. E é um pouco este o grande asset. É um pouco este a grande mais-valia dos Açores. E os Açores são um sítio, digamos, estratégico. Eu penso, já agora só uma coisa, desculpa por a apresentação estar em inglês, mas são guidelines. A minha conversa é o que vai tentar, de alguma forma, ilustrar o que eu vou aqui passar. Quando nós estamos a falar de centralidade, nós estamos a falar a centralidade que traz uma dimensão internacional, diária, dada pelas ilhas, pelos Açores e pela Madeira. E essa dimensão é de tal forma estruturante, ou será de tal forma estruturante, que torna Portugal um dos países maiores da Europa. Nós não temos muito esta noção. Portugal, com os Açores e com a Madeira, tem uma área marítima absolutamente quase infinita, não é? No contexto europeu. Na extensão, hoje,
nos estudos da extensão da plataforma continental, os Açores aparecem como um dos grandes países da Europa. E há uma pequena graça que os militares fazem, é que o continente é uma pequena zona de atracagem deste grande mar que é o nosso oceano. Ou seja, a grande parte de Portugal, terra, é um pequenino ponto. E quando nós olhamos nesta perspectiva, nós vemos que nós somos o centro do mundo. É correto, olhamos para aqui, nós somos o centro do mundo. E a perspectiva dos Açores, nomeadamente aqui, diz-nos, está aqui, que nós somos o centro do mundo. E somos mesmo o centro do mundo. Se repararem aqui, aquilo que eu falava, nós temos a nossa influência aqui no Atlântico. Esta influência no Atlântico mede-se pela extensão do nosso território, mas não só, pelo aquilo que nós podemos fazer. Por isso é que nós olhamos sempre nesta perspectiva, uma perspectiva existente, que é aquele azul clarinho que está aqui, uma perspectiva de extensão da plataforma continental e uma perspectiva associada às outras ilhas com acordos geopolíticos, com Cabo Verde e com as outras ilhas, constitui aquilo que nós sabemos que se chama a Macaronésia. E depois, se nós olharmos para isto, na realidade isto é a nossa grande mais-valia. E quando digo nossa, não estou a falar nossa no contexto dos Açores, no contexto nacional, no contexto europeu e no contexto internacional. Porque temos que olhar isto da forma como se olha para a matéria-prima, para o minério, para o petróleo. E isto vai ser verdade daqui a pouco tempo. Nós temos, vocês sabem que é recorrente, ou são recorrentes, as nossas conversas conversas políticas, ou do contexto político, sobre a importância dos oceanos. Para que jovem, um político desenterra isto e torna isto um assunto, soundbites. O facto é que nunca ninguém, até hoje, conseguiu transformar, digamos assim, este potencial em coisas concretas. É por essa razão que, tradicionalmente, os Açores, não é o caso agora, ou as ilhas, devido à insularidade e devido, enfim, a este contexto, foram desde sempre sociedades pobres. Há que dizê-lo. Se olharmos para isto num contexto de raw material, em inglês, matéria-prima, nós podemos analisar isto do ponto de vista de conhecer, explorar, transformar e, essencialmente, vender. Que é isto que nós sabemos fazer pouco. E muitas vezes nós sabemos que tem que vir alguém de fora para nos ensinar a fazer essas coisas. Vocês sabem, eventualmente, que muitas das explorações que são feitas nesta vasta área são feitas por empresas estrangeiras. É um facto isto. Nós temos que inverter esta situação. Porque aqui passa-se muita coisa. Esta área é uma área absolutamente essencial na encruzilhada do Atlântico. Temos aqui uma pequena amostra em que dá-nos, isto é uma fotografia semanal da atividade, neste caso marítima, não é? Do cruzamento dos oceanos. Aqui estão desenhadas autoestradas. Aqui há um potencial enorme de negócio. A abertura do canal do Panamá acentuará isto, multiplicará isto por várias ordens de dezenas. E quando olhamos para isto, quando alguém com capacidade ou com perspectiva de negócio olha para isto, exatamente dessa vertente. Vamos fazer negócio. E se olhamos para aqui, quem está aqui no centro? São os Açores. Agora, interessa saber definir esta matéria-prima, definir este potencial e como é que nós podemos explorar este potencial. É evidente que isto pode ser feito tudo, sempre, com base, enfim, a acordos geopolíticos, mas também há lugar aqui à iniciativa privada. E a iniciativa privada, no campo e no setor espacial, é uma das muitas apostas que nós temos que fazer e estamos preparados para fazer, já começamos a fazer.
É disto um pouco que eu vos quero falar. Reparem que eu apontei aqui a nossa região como uma região em que há o cruzamento de vários continentes. Os Açores, e esta fotografia é absolutamente fantástica para ilustrar isto, estão digamos, no cruzamento de vários continentes. No continente americano, norte, sul, centro, o africano e o europeu. Há aqui uma área extremamente interessante, não expliquei, vou tentar dar-vos agora este enquadramento. Deixa eu ver aqui esta área aqui. Sim. É por isso que eu comecei neste slide, disse que isto era uma perspectiva de centralidade do mundo. Esta área é a área de influência, por exemplo, que uma das estações que está em Santa Maria tem. Uma das estações em Santa Maria, já vou falar um bocadinho mais sobre isso, uma das estações em Santa Maria consegue olhar e ver o que se passa aqui. E o que é isto de ver o que é que se passa aqui? Em termos de monitorização de todo o tráfego marítimo. Monitorização ambiental. Que é extremamente importante. Já vos vou dar alguns exemplos. Pirataria. Clima. Comunicações. Agora há aí um projeto enorme da Comunidade Europeia ligar a Europa ao Brasil e aos Estados Unidos pelo novo cabo submarino. Ou seja, há um projeto extremamente interessante que já se iniciou nos Açores, que é o VLBI, a interferometria geodésica. Há todo um conjunto de coisas em que os Açores podem constituir-se não só como um laboratório de conhecimento, mas essencialmente como um potencial de venda e de riqueza. Esta área, falei-vos há bocado, é a área que Santa Maria, em particular Santa Maria, e os sistemas que nós temos instalados em Santa Maria, que comunicam com os satélites, que nós conseguimos ter influência. Reparem bem. Um só ponto. Isto passa-se, eventualmente, os nossos competidores, que têm estações espalhadas por outro lado, têm a mesma capacidade. Mas nós aqui conseguimos fazer a cobertura desde a Terra Nova, em baixo, Cabo Verde, Canárias, Estreito de Brest, lá em cima. Ou seja, esta visibilidade, digamos assim, sobre a nossa área de influência, é aquilo que hoje nós estamos a vender. Eu vou-vos dizer como é que nós estamos a vender isto e como é que os Açores cada vez mais são conhecidos nos circuitos internacionais e não só são conhecidos pelo anticiclone. Não é? Nós, a brincar, dizemos que o grande produto de exportação açoriano é o anticiclone. Não é? É conhecido. Por exemplo, nós vamos às reuniões da ESA, das Agências Espaciais Mundiais, e lá vem os Açores. O anticiclone dos Açores. Não, mas temos que exportar mais qualquer coisa no seu anticiclone, não é? Para nos dar um bocadinho mais de retorno. Nós houve uma aposta, eu vou-vos contar um bocado aqui esta história. Em 2005, eu vou começar em 2000, numa iniciativa pioneira cá em Portugal, foi no governo de António Guterres, foi lançada na altura uma perspectiva, numa ótica de estudo, para se constituir uma empresa que conseguisse agregar e construir ou lançar as bases para uma indústria aeroespacial cá em Portugal. Reparem que, nessa altura, praticamente a única empresa que tinha uma atividade aeroespacial, fora do contexto de 93, quando foi lançado, 93, 94, aquela altura que foi lançado o primeiro satélite português, nunca houve mais nenhumas iniciativas nesta área. Houve algumas participações de Portugal em alguns programas emblemáticos, estamos a falar na Airbus, A400M, que deveria trazer retorno para Portugal no âmbito das oficinas de material aeronáutico. Foi um flop, na altura desistiu-se desse programa. Mas, como eu estava a dizer, em 2000, o Guterres percebeu, e o Guterres é um engenheiro, não é? Técnico também, percebeu que nós devíamos fazer qualquer coisa para apanhar um comboio que nós tínhamos atrasados 10 anos face à Europa. Que era juntar
tentou aproveitar a experiência do passado, claro, com o POSAT, mas juntar a OGMA, a EFASEC, na altura o INETI, a Marconi, depois agregado na PT, para se constituir uma startup chamada, na altura, Portugal Space. E a Portugal Space tinha como linhas orientadoras tentar perceber quais eram as áreas, na altura, estamos a falar em 2000, quais eram as áreas estratégicas que se pudesse, ou que se pudessem alicerçar para construir, digamos assim, uma empresa que tentasse agregar e criar dentro dessas áreas, enfim, uma atividade espacial em Portugal. E foram identificadas algumas áreas. Uma das áreas foi Earth Observation, observação da Terra, por satélite, telecomunicações em termos genéricos, e as telecomunicações em termos genéricos era, enfim, a utilização por satélite das telecomunicações, e navegação. É engraçado, estamos a falar em 2000. Hoje, são estas, principalmente estas duas áreas, navegação e observação da Terra, portanto, o Earth Observation, que são as áreas mais fortes dos grandes programas europeus. Com certeza já ouviram falar do GPS. A Europa acabou de lançar, ou acabou de operacionalizar, portanto, com o último lançamento dos satélites, agora em dezembro, a sua constelação Galileu, que é o GPS, o tal GPS europeu. E isso foi lançado nessa altura, em 2000. Portanto, os ciclos espaciais têm os programas espaciais têm um ciclo de desenvolvimento muito grande. E na altura, como eu disse, a OGMA, a FASEC, o INETI, constituíram essa startup, a Portugal Space. E o objetivo era alavancar todas as atividades. Só que, como tudo que é dependente de ciclos políticos, quando chegou à mudança do governo, isto não resistiu. Foi um governo mais liberal. Na altura foi o ministro Paulo Portas que tutelava, inclusive, a OGMA. A OGMA até passou na altura por uns problemas de financiamento e era tudo para cortar e mandou cancelar o programa. Porquê é que eu digo isto? Porque na altura, em 2000, e aí aparecem os Açores no mapa, e estamos a falar em 2000, dentro do âmbito de desenvolvimento, na linha do Earth Observation, a observação da Terra, decidiu-se que o ponto estratégico, lá está a localização, para instalar uma estação de recepção de dados de satélite seria os Açores. E na altura, também em 2000, fiz um périplo imenso, enorme, pelo arquipélago, visitei todas as ilhas, exceto a Ilha do Corvo, a fazer o que se chama, que nós nas gírias chamamos, um site survey. Fui, conjuntamente com a equipa, visitar todas as possíveis localizações. Engraçado, porque na altura identificamos a Graciosa como o ponto, digamos assim, em que reunia as condições essenciais para se lá instalar uma estação de Earth Observation. Avançamos bastante nesse programa até ao ponto de assinar o contrato quando o governo mudou. E o governo mandou cancelar tudo. Porquê é que eu digo que isto é engraçado? Porque, passado 5 anos, em 2005, surge um programa na Agência Espacial Europeia chamado ATV. O ATV era uma sequência de vários veículos espaciais que não era mais do que um caminhão de carga colocado num lançador para abastecer a Estação Internacional, chamado ATV, Automatic Transfer Vehicle. E seria lançado do Porto Espacial Europeu. O Porto Espacial Europeu é uma base, vou simplificar a linguagem para perceberem, é uma base de lançadores de foguetões, nós não chamamos de foguetões, na Guiana Francesa, em que o lançamento era feito para norte, mas que passava sobre os Açores, na zona mais a sul. Logo, os Açores já eram uma zona privilegiada, muito privilegiada, nomeadamente a ilha mais a sul, que era Santa Maria. Então houve uma grande reunião em 2005, na altura no Grises, que era o gabinete que representava a ESA, cá em Portugal, e juntamente com o Governo Regional dos Açores, nós e a ESA, nós desistimos da nossa ideia para dar força a uma estação da ESA que seria a instalar
num sítio acordado entre este triângulo de interesses. Então, foi decidido instalar em Santa Maria uma estação da ESA em que estivesse virada também para a exploração comercial. Assim nasceu o hub, portanto, a parte embrionária da Estação de Santa Maria. A Estação de Santa Maria, portanto, é uma iniciativa institucional da Agência Espacial Europeia, o apoio incondicional, na altura, do Governo Regional dos Açores, da nossa delegação à ESA e a indústria, primeiramente, através de nós. E nós, e eu vou-vos pôr aqui umas imagens, isto é até uma imagem, enfim, já relativamente antiga, se calhar até para aí um ano. É uma parte, temos várias estações, já vos vou mostrar aqui eventualmente outras estações, infraestruturas que temos aqui. Esta é a Estação de Santa Maria, em que estão instaladas num conjunto de infraestruturas que estão orientadas para várias missões. E quais são essas missões? A primeira, core, é o seguimento de lançadores, ou seja, dos tais foguetões. O que é que nós fazemos? Nós fazemos lá, digamos assim, num período crítico da recepção dos dados do lançador, nós fazemos a parte da recepção da telemetria. E somos, de alguma forma, o espelho daquilo que é o centro de controle na Guiana Francesa. Outra das coisas que nós fazemos aqui todos os dias é um programa extremamente importante num contexto internacional. É graças à Estação de Santa Maria e mais 2 estações espalhadas pela Europa que hoje temos o Atlântico Norte, eu não digo livre de poluição, mas praticamente livre de poluição, nomeadamente nos derrames de hidrocarbonetos, ou seja, as típicas lavagens de tanques. Era um flagelo. Nós iniciamos um projeto em 2008, 2009, iniciamos um projeto em Santa Maria, que eu vou já pôr aqui um bocadinho mais à frente, em que há uma monitorização diária do Atlântico Norte, constituído por 3 estações, neste momento já são 4, em que nós cobrimos aquela área que vos mostrei, apesar de só termos responsabilidades uma parte do Atlântico, no Mediterrâneo e lá em cima no Mar do Norte. Hoje, o Atlântico Norte é um mar limpo, porque é sabido que há esta monitorização. Eu vou explicar um bocadinho como é que funciona isto em termos diários também. Portanto, aqui é a Guiana Francesa, é o Porto Espacial Europeu, são lançados aqui algumas missões através de lançadores. Nós estamos, como vos disse, no centro do mundo, não é? Nesta ótica, nesta perspectiva, e vem a nossa influência, digamos assim, na parte dos lançadores. Se repararem, isto é o típico trajeto de um lançador lançado para norte e faz uma volta, faz outra volta e nós temos um papel extremamente importante, somos uma das primeiras estações a fazer a monitorização num momento crítico do lançamento. Hoje, em Santa Maria, suportamos 3 lançadores. O Vega, o Soyuz e o Ariane. O Soyuz está descontinuado, é uma cooperação da Agência Espacial Europeia e a Roscosmos, portanto, da Agência Espacial Russa. Hoje fazemos só o suporte ao Vega e o Ariane 5. Eu vou entrar depois um bocadinho mais nesta discussão. O que vocês veem aqui, isto não se nota aqui assim muito bem, mas isto é um exemplo de como são detectados. Eu não vou abordar a fundo isto, é só para vos dar uma ilustração. São detectados derrames provocados ou acidentalmente ou propositadamente. Os nossos, digamos, há uma pré-definição de um varrimento de uma grande fatia do oceano aleatoriamente, várias vezes por dia, em que muito dificilmente nos apanha lá nada. Se estiver, muito dificilmente nos apanha. Então, há um género de uma assinatura que os nossos operadores em Santa Maria, diariamente, regra geral isto é feito ou de madrugada ou à noite, seguem determinados satélites com estas capacidades, quer esteja nuvens, eu estou a simplificar o discurso, quer esteja nuvens, quer não esteja nuvens, isto apanha porque é uma tecnologia chamada radar, abertura sintética. Apanhamos estas assinaturas,
há uma influência humana na decisão, há uma análise, há toda uma algoritmia, um processamento, mas depois há uma análise humana e depois há uma ativação, digamos assim, de um serviço de alerta. Automaticamente, vamos imaginar que na área espanhola detectamos, ou perto das Canárias, que aconteceu várias vezes, detectamos um evento, automaticamente esse report sai num período de 15 minutos, desde a passagem do satélite, a visualização, o processamento e a disseminação, demora 15 minutos em as autoridades da área de responsabilidade, do law enforcement, como se chama, atuarem os meios no sentido de verificarem o que é que se passa. Portanto, isto é um programa extremamente exigente e que está a ser estendido para várias partes do mundo. Nomeadamente, está-se a pensar fazer isto para a costa, para a Baía do Sal, ali no Brasil, que é uma área extremamente poluída, até por causa das explorações petrolíferas que existem. Isto levou a que os nossos, insisto nisso, a nossa porção de mar seja extremamente bem controlada e reduzida a poluição. Temos aqui um exemplo. Isto é um dos nossos centros de controle, lá em Santa Maria. Isto é feito, como vos disse, em tempo real. Temos aqui um oil spill e depois temos ainda, identificamos um potencial polluter, portanto uma embarcação que é um potencial poluidor. E o que é que se faz? Entramos aqui numa outra perspectiva do serviço, que é fazer o seguimento aqui do indivíduo, enfim, da embarcação neste caso, né? E vai ser seguido por sistemas auxiliares, não só por satélite, mas também por sistemas de VTS, não são sistemas costeiros, e deixa-se ir à vidinha dele, e quando ele atracar, seja em que porto for, as autoridades locais desse porto vão recolher nos seus depósitos uma amostra e depois vão recolher no mar também. Que é para colherem evidências e para serem penalizados. Hoje os armadores sabem que não podem, no Atlântico Norte, vir lavar tanques. Qual é o senão disto? É que vão lavar tanques para o outro lado, não é? Onde não há motorização. E isso leva, o que é bom, porque leva a extensão deste programa a várias outras áreas, nomeadamente no Atlântico, uma cobertura global no Atlântico que está a ser perspectivada até a Antártida. Portanto, este corredor do Atlântico entra numa perspectiva aqui de serviço muito interessante, com a centralidade em Santa Maria também. Nós temos outras instalações, portanto, o que eu há bocado vos... Depois talvez já é umas fotografias que se possa ver. Nós temos outras instalações, aqui é aquilo que eu vos mostrei há bocadinho, enfim, nós chamamos aquilo a Tracking Station, e agora temos aqui um outro tipo de instalações. Isto é uma estação que está ligada ao programa, que eu disse há bocadinho, o programa de navegação Galileu. Isto é uma estação chamada Galileu Sensor Station, e o que é que isto faz? Isto recebe os sinais da constelação, imaginem, já ouviram falar, como eu disse há pouco, do GPS, das constelações dos sinais dos satélites Galileu, que são um conjunto de satélites que no final estão posicionados numa órbita específica que dá informações de posicionamento. Nós daqui já para o ano, os telemóveis vão começar a surgir com... Aparece, tem GPS, vai aparecer uma nova sigla, que é GPS/Galileu. O que quer dizer que, para nós é transparente, mas nós vamos ter os sistemas de navegação também para o Galileu. Porque, não sei se já ouviram falar disto, o sistema de GPS é um sistema essencialmente militar, americano, não é? Isto, se acordarem mal dispostos, podem desligar isto, não é? No dia a seguir. E há um conjunto de serviços que dependem hoje, é imprescindível a utilização do GPS, não é? Portanto, o Galileu é um sistema de navegação europeu com uma capacidade de precisão igual, não se pode dizer melhor que o GPS, portanto igual ao do GPS, mas com o domínio, digamos assim, o controle civil. Há outros sistemas de navegação a nível mundial, a China já está a concluir o deles, que a Rússia também, a Índia também já quer fazer o seu sistema de navegação. Isto tem como propósito sempre um fim militar. Na Europa, o Galileu não é um equipamento militar. Tem
também tem uma componente, digamos assim, de elevadíssima precisão para o chamado Public Regulated Services. Ou seja, vai ter uma componente eventualmente de defesa, mas não no âmbito do controle, enfim, de qualquer Ministério da Defesa. Até porque é europeu, a não ser que houvesse, enfim, um Ministério Europeu da Defesa. Então o que é que faz esta estação? Nós aqui recolhemos os dados desses satélites e verifica-se a integridade do sinal e as suas possíveis correções em órbita. Por exemplo, o satélite número 12 do Galileu tem um problema de drift na órbita. É detectado aqui e depois a informação é enviada para os dois centros de controle que existem, em Fucina e em Oberpfaffenhofen, de Itália e na Alemanha, que procede à sua correção em órbita do seu posicionamento. Isto é uma infraestrutura que está em Santa Maria também, foi feita em 2013, é feita por nós, é operada por nós, é a nossa responsabilidade e nós fazemos o hosting destes equipamentos. Há aqui uma particularidade, esta é uma estação de elevadíssima segurança, é uma estação que está classificada e é uma estação que, por exemplo, este edifício é um edifício de classificação máxima. Porquê? Porque tem o chamado enfim, o receptor do Public Regulated Service, que é um receptor de elevadíssima precisão. As regras dizem que não se pode estacionar ali, não pode estar ninguém a mais de 50 metros, é vigilância diária, é um nível de exigência bastante elevado. E em Santa Maria existe também uma outra estação que está ligada à ciência. É o chamado o sistema de VLBI, e é um sistema que está ligado a uma rede mundial de interferometria geodésica. O que é que isto significa? Significa que os Açores, e voltamos à nossa centralidade, está numa encruzilhada das placas tectónicas, vocês sabem isso perfeitamente. Então está ali a placa americana, a continental, a europeia, a africana, não é? E cada uma delas tem uma antena deste género. Isto é uma antena de elevadíssima precisão, é o state of the art, em que o que faz é medidas simultâneas correlacionadas entre si que dão, por exemplo, apontamos para uma zona quente do céu, uma estrela, uma constelação, uma referência que temos, e todas as antenas em cada uma destas placas, portanto há uma em Santa Maria, há uma nas Canárias e há uma em Iebres, em Espanha. E vai haver uma nas Flores, no Corvo. Nas Flores, nos Açores. E cada uma destas, naquele preciso momento que for terminado, vão apontar para uma estrela. Seja lá qual for. Todas estão apontadas para uma estrela. A precisão, depois há um correlador entre elas. A precisão da medida de fase dos sinais que se recebe de rádio é de tal forma que conseguimos ter precisões da ordem do milímetro na deslocação das placas. Portanto, a atividade sísmica é perfeitamente visível através desta instrumentação. A instrumentação desta antena é da tecnologia mais moderna que se possa imaginar. Um gravímetro, tem um relógio atómico, tem um conjunto de equipamentos que nos permite medir. Isto é científico, insisto nisto. Mas é vendável. E eu volto ao vendável porque falei na matéria-prima, não é? E porque o conhecimento vende-se. E vende-se bem. Isto está instalado em Santa Maria. Vai-se instalar agora este ano vai-se começar a lançar os concursos para instalar uma nas Flores. E, mais uma vez, os Açores começam a ser conhecidos também pelo VLBI. Isto é um networking a nível mundial. Depois há várias estações na Rússia, no Japão, espalhados pelo globo. Quem são os clientes? São os centros de investigação, mas também são as agências espaciais. Porquê? Por tudo o que diz respeito, digamos, à precisão do movimento do geóide, da Terra como geóide, são medidos com extrema precisão através dos sistemas de VLBI. Eu não vou falar muito sobre isto, vou-vos falar aqui numa outra coisa, que é o que eu vos mostrei até agora são sistemas que estão instalados nos Açores, mas
que agora em 2018, a realidade vai ser alterada. Estamos a preparar-nos para instalar 2 grandes sistemas nos Açores. Já começou? Os 2 já começaram. Um é uma antena que é uma antena da ESA, da Agência Espacial Europeia, que é uma antena que esteve instalada na Austrália durante estes anos todos e que, por motivos de não disponibilidade de licenças radioelétricas, foi descontinuada e o governo português, com muita iniciativa, sempre a nossa iniciativa, mas com o apoio do governo regional e da Faculdade de Ciências e Tecnologia, portanto do Ministério da Ciência, foi possível a sua transferência da Austrália para Santa Maria. Ou seja, vai nascer em Santa Maria uma antena de elevadíssimas dimensões, uma dimensão com umas performances absolutamente impressionantes e que vão estar ligadas a missões que até hoje Portugal nunca teve. Vamos, pela primeira vez, em 2019, Portugal vai ficar associado às missões de Medium Deep Space. O que é este Medium Deep Space? São missões de espaço profundo e, neste caso, quando digo Medium, vamos estar ligados a uma missão ao Sol, é o chamado PROBE. É uma missão para estudar a calote solar e a atividade solar e é uma missão emblemática. Portugal vai estar ligado através uma das partes de recepção de dados e controle dos veículos, são 2 satélites que constituem a missão de prova, vai ser feito dos Açores. Esta antena já começou, está neste momento na Ilha Terceira, está a ser preparada para o ambiente marítimo que é agressivo, não é? Dos Açores. Em fevereiro começa a construção, já vou-vos mostrar aqui uma maquete, começa a construção dos novos edifícios e aonde a antena vai ser colocada e as operações devem começar em janeiro de 2019. Isso é a perspectiva. Há uma outra vertente, portanto isto foi a nossa atividade na Austrália não é que foi, Pedro? Há um ano atrás, para aí, não é? Mais ou menos. Nós desmontamos peça por peça, vieram 8 contentores de lá e vamos remontá-lo e modernizá-lo completamente. Isto vai pertencer ao complexo de estações de Santa Maria. E vou-vos depois falar um bocadinho mais para a frente, em perspectivas mais ambiciosas. Estamos a instalar neste momento uma antena muito importante em termos daquilo. Falei-vos um bocadinho no anticiclone dos Açores. Esta antena que nós estamos a ver é uma antena de meteorologia que vai ser usada para meteorologia por satélite. Aquela informação do boletim meteorológico que nós vemos, estamos habituados a ver nas televisões, uma boa parte disto, no futuro, vai vir daqui. E não é no futuro, é já em 2019. Não é assim muito futuro, portanto é já para o ano. Vai vir daqui. Esta é uma estação que, devido à centralidade, lá está, a centralidade, e porque é que os Açores são escolhidos por causa desta centralidade? Não é porque somos todos muito bonitos lá, ou cheiramos bem, não. É por causa da centralidade dos Açores. A centralidade dos Açores dá-nos este potencial. Isto é reconhecido. Posso-vos dizer que nós lançamos esta ideia em 2004. Só aconteceu em 2015. Nós começamos com as negociações efetivas em 2015. Mas começamos a cozinhar esta ideia com um cliente chamado EUMETSAT, que é a Agência Europeia de Meteorologia por Satélite, em 2004. Portanto, estão a ver, o gap de distância só agora é que se concretizou em 2015. Estes programas todos têm um ciclo de desenvolvimento e de maturação muito elevado. É uma antena extremamente... Não é esta que vocês estão a ver aqui, é uma antena um bocado esquisita. Vai estar numa redoma, tipo radar de navegação aérea, e vai ser instalada em Santa Maria e está pronta em junho deste ano. E eu dou-vos aqui uma perspectiva do Hub, Santa Maria Ground Segment Hub, através dos Açores. O grande nosso objetivo, e que está alinhado com a estratégia do Governo Regional e com a estratégia, finalmente, do Governo Local, até porque cores políticas sintonizam-se muito bem, e pela primeira vez há um alinhamento global. Transformar Santa Maria e os Açores
num hub de ground segment. Aproveitar esta matéria-prima que eu falei para, aproveitando a localização, dar-lhe uma utilização comercial. O que nós estamos a falar aqui é venda de serviços. E ninguém tem que ter receio. E muitas vezes, quando nós falamos com instituições públicas ou com o setor público, há muito aquele estigma ainda, há muita portuguesa, portanto, os anglo-saxónicos são muito diferentes nesse aspecto, de transformar tudo em negócio. Isso é o que falta fazer. E isto é o que falta fazer, nomeadamente para os Açores, é transformar tudo em negócios, vender. Porque só assim é que se cria riqueza. E só assim é que se cria riqueza local. Eu posso vos dizer que desde 2007 até contabilisticamente, o que é que eu quero dizer contabilisticamente? Quer dizer que vamos ao nosso sistema de faturação na empresa, tiramos todas as faturas que pagamos nos Açores, desde 2007 a 2015, nós deixamos lá 4 milhões de euros. Parece pouco. Não é. Um setor destes, não é. É muito. É o retorno, costuma-se dizer que no retorno das tecnologias espaciais é 1 por 4. Para cada euro investido, 4 de retorno. O impacto de 4 milhões de euros numa economia como Santa Maria é brutal. E depois tem outra particularidade. Nós temos nos Açores temos uma atitude de comprar local. Praticamente tudo o que haja disponível localmente, regateado. Não é? Porque senão aquilo vem logo com o imposto de insularidade. Tudo o que nós tentamos adquirir é adquirir nos Açores. Nós trabalhamos com 55 empresas nos Açores. O nosso impacto em Santa Maria é subejamente conhecido. E, essencialmente, isto é que é importante. E nós contratamos pessoas locais. E quando é locais, é nativas. Não é do arquipélago, mas em particular de Santa Maria. Agora, vamos abrir um bocadinho o leque também às outras ilhas ou a quem quiser ir para lá. E vamos recrutar este ano. E o facto, somos uma entidade em Santa Maria reconhecida pela sua ética, somos bons pagadores, pagamos a nível não médio, mas elevado, os técnicos que temos, as pessoas que temos, e somos uma empresa que cumpre com o seu desígnio de boas práticas e boa ética no local onde estamos. Eu dou-vos aqui uma perspectiva. Isto, o que há atualmente, o que nós temos atualmente é isto, isto e isto aqui. Isto não está muito bem atualizado, depois aqui eventualmente aqui num vídeo já teremos isto mais atualizado, não é? Que eu vos vou mostrar. Temos aqui a nova estação de meteorologia, temos a estação, aquela de 15 metros que nós vamos construir, e vamos ter aqui um enorme edifício de controle. E deixa-me dizer outra coisa que é importante. Nós temos aqui, eu falei há bocado, chamado uma Galileu Sensor Station. Temos uma perspectiva de, em 2019, estender